uma vez. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Se há alguém perto de você que não está com a Bíblia impressa, e você puder compartilhar com essa pessoa a leitura da Bíblia, compartilha. É muito bom ainda ter um espaço analógico no nosso meio, onde a gente pode ouvir as folhas da Bíblia sendo passadas. Então, acompanhe conosco a leitura da Palavra de Deus. Amém? Palavra de Deus. Já pensou que coisa importante? Palavra de Deus. Deus é grande? Amém. Acima de tudo e de todos. Nós não podemos mensurar. Não podemos. Não deixa de ser Deus. Deus é imenso. E nós estamos lendo a Palavra de Deus. E diz assim, a partir do verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Nicodemos perguntou: como pode acontecer isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Todos leiam junto comigo e bem alto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda mantenha sua atenção, porque eu vou ler até o 21. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, ou vistas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nascer de novo é o tema que nós vamos compartilhar hoje. Feche mais uma vez os seus olhos, por favor. Senhor Deus, nós reconhecemos a Tua existência, a Tua presença e a Tua palavra. É a Tua voz. Obrigada, Senhor, porque quem trabalha é o Teu Espírito. É Ele que está agora mesmo falando aos corações, tocando os corações e preparando as mentes dessas pessoas. Eu não posso fazer nada disso, só o Teu Espírito. E, Senhor, eu clamo para que o Senhor tenha total liberdade nesse lugar e que o Senhor realmente grite aos corações aqui sobre aquilo que Tu tens para nós.
Perdão, Senhor, pelos meus pecados. Obrigada por me lavar com teu sangue e me ajudar a transmitir a tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Não, nascer de novo não diz respeito à reencarnação. Esse ensino que o indivíduo desencarna dessa matéria para tornar a encarnar novamente quantas vezes necessárias e assim atingir a evolução espiritual que torne esse indivíduo bom o suficiente para ter salvação, não tem respaldo bíblico. Nascer de novo não é reencarnar. A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 9, verso 27, que após a morte segue-se o juízo, porque ao homem cabe morrer uma só vez. Nós não temos outra chance. A chance é agora. O dia é hoje. E Deus está aqui para falar das coisas celestiais. O texto que nós lemos, Jesus fala para esse homem chamado Nicodemos: eu estou tratando de coisas terrenas e você não está crendo? Como você vai crer nas coisas celestiais? E a minha pergunta hoje, e o que eu falo para vocês hoje é isso. Falamos de coisas terrenas e vocês não estão crendo? Como crerão nas coisas celestiais? Eu creio que o Espírito Santo usa a palavra de Deus para gerar um novo nascimento. O novo nascimento tem pai e mãe, palavra e Espírito de Deus. E aí a gente nasce de novo. Aleluia! É sobre isso que nós vamos pensar hoje. O novo nascimento é um ensino bíblico. É uma doutrina singular, peculiar, que só existe no cristianismo. Você não vai encontrar essa conversa em outro lugar. Você só vai ouvir através da palavra de Deus. Cristo é o autor e o mestre do novo nascimento. Então, o pensar sobre isso, sobre o novo nascimento, tem que ter base apenas nos ensinos de Deus. Em Cristo, o Senhor nos trouxe a sua revelação, e a palavra revelada aos seres humanos é a Bíblia Sagrada. Esta é a palavra revelada. Não tem toda a mente de Deus, porque Ele deixaria de ser Deus, mas tem tudo da mente de Deus que nós precisamos para confiar que Ele é o dono de tudo e de todos e pode mudar a sua vida. Sabe? Um homem chamado Benjamin Franklin foi um famoso pesquisador do século XVIII, foi um inventor. Ele descobriu muita coisa da eletricidade, inventou o para-raios. Ele foi considerado um dos pais fundadores dos Estados Unidos, era um estadista, um jornalista, um grande homem. E como esse correspondente, esse jornalista naquelas terras, ele costumava receber cartas de pessoas importantes, de famosos do mundo todo. E certa vez ele recebeu a carta de um homem chamado George Whitefield, um cristão. E essa carta, ela dizia algo sobre novo nascimento. George falou assim: vejo que estás famoso no mundo erudito. Assim como fizeste tamanho progresso na investigação dos mistérios da eletricidade, eu venho insistir com humildade que atentes com a mesma dedicação para o mistério do novo nascimento. Trata-se de um assunto de suma importância e você tem que buscá-lo com interesse. Quando você dominar esse assunto, você será recompensado por esses esforços. Você precisa nascer de novo. Não importa a quantidade de conhecimento que qualquer um de nós possa ter. Não importa o quanto de ciência nós podemos ter. Para todo ser humano, e cada ser humano, é necessário nascer de novo. E esse é um mistério dos céus, que o Senhor revelou na terra, para que a gente volte para o céu. Gostamos da ideia de saber que viemos de Deus. Gostamos da ideia de saber que Deus é bondoso, misericordioso. Gostamos muito da ideia de pensar de voltar para o céu. Mas Jesus disse para Nicodemos: só tem um jeito de estar no reino de Deus. Você tem que nascer de novo.
O apóstolo João, em sua apresentação do Evangelho de Cristo, esse texto que nós lemos, ele tem a incumbência de revelar a divindade de Jesus Cristo. E assim mostrar que somente Ele é o Salvador da humanidade, porque somente Ele é Deus encarnado. Então João mostra que Jesus vivia uma vida intensa, e nós vamos ver, mantenha a sua Bíblia aberta, que no capítulo anterior ele relata sobre ações de Jesus, atividades de Jesus, e ele finaliza o capítulo 2 falando que Jesus, ele praticava muitos milagres e ele mostrava muitos sinais e expunha o reino de Deus e da sua salvação. Então diz o verso 23 que estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Jesus estava praticando ali muitos milagres e certamente Nicodemos, ele estava percebendo o que estava acontecendo. Algumas pessoas deduzem que esse homem tão importante, mestre da lei, fariseu, conhecedor, certamente líder de religiosos, porque ele fala como que por muitas pessoas ele diz mestre ou rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então pode ser que ele estivesse ali como que representando outras pessoas que também comentaram com ele que achavam, que Jesus era um mestre que vinha da parte de Deus. Mas algumas pessoas acham que Nicodemos foi ali à noite falar com Jesus, porque talvez, simplesmente talvez, ele estivesse com vergonha de procurar Jesus diante de outros líderes, diante dos religiosos, seus amigos, que ele quisesse esconder a sua identidade e por isso ele foi àquele horário. Eu prefiro acreditar naquilo que outros também pesquisadores dizem, que ele foi ali para ter um a sós com Deus, para ter um momento mais calmo, visto que Jesus era rodeado de multidão, Jesus não tinha tempo de conversar. Eu acho que ele disse, eu vou esperar se aquietar, porque eu tenho muita sede de aprender com esse homem. E sabe, eu fico pensando na mente de Nicodemos, dizendo, eu já aprendi com tanta gente, eu já estudei tanto, eu sei tanto da Bíblia, eu sei tanto da Torá, eu sei tanto das leis, mas eu nunca ouvi ninguém falar como esse homem. Eu quero aprender com ele. E eu prefiro pensar que Nicodemos foi ali à noite para encontrar Jesus sozinho. Mas o melhor dessa parte é que Jesus deixou-se encontrar. É que Jesus, mesmo talvez cansado de todo o dia, de toda a atenção dada a tantas pessoas, Jesus simplesmente espera Nicodemos chegar para conversar com ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não se cansa de te ouvir. Jesus espera você para conversar com você. Ele quer tirar as suas dúvidas. Ele não vai te julgar por suas dúvidas. Ele vai responder às suas perguntas. Porque ele te ama, como ele amou Nicodemos. Então, Nicodemos, ele vai até Jesus e começa a conversar com ele sobre a questão de ensino. Mas não dá tempo Nicodemos falar muita coisa, porque Jesus vai até o ponto. Simplesmente Nicodemos chega e elogia e diz, ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, eu reconheço que o Senhor tem o poder do céu sobre a sua vida. E na lata Jesus disse, eu vou te dizer uma coisa e é séria. Em verdade eu te digo, se não nascer de novo, não entra no reino dos céus. Como você ia se sentir se você chegasse para alguém, você é uma pessoa muito importante, você chegasse para alguém do povo e chegasse elogiando, olha, o que você faz é maravilhoso, eu percebi que você é uma pessoa de Deus. E na mesma hora, você diz assim, eu quero te dizer que você precisa nascer de novo. Como assim? O que o Senhor quer dizer com isso? Mas Jesus é tão amoroso, é tão paciente, e Nicodemos, ele pensa tão nesse reino, ele pensa de forma tão material, física, de forma tão terrena.
nascer sendo velho? Como é que um mestre pergunta a outro mestre se um velho pode voltar para o ventre? Você não acha isso bobo? Deixa eu te dizer outra coisa. Na presença de Jesus a gente vira nada. Tudo se embaralha. A gente fica bobo. Pergunta até besteira. Mas Jesus está para te responder. Jesus está aqui para nos responder. E Nicodemos diz: pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez um homem? Como é que um rabino, um mestre da lei, um judeu fala da possibilidade de voltar ao ventre e nascer de novo? De forma material? Nunca na história de Israel, e nada que a gente lê, tem algo parecido com isso. Tem? Não tem. Mas ele quer aprender. Ele acha que algo muito diferente pode vir da boca de Jesus. E Jesus insiste, deixa e pega o gancho, né, do que ele está falando. Ele desenvolve um assunto em cima desse nascimento. E Jesus usa 4 ilustrações que são diferentes para explicar sobre o nascimento. E quando Jesus fala assim, nascer de novo, essa palavra de novo quer dizer nascer do alto, nascer de cima. Jesus já estava falando que o negócio não era aqui nessa dimensão, não. Jesus já estava falando que a dimensão era outra. Era sobrenatural. O sobrenatural de Deus existe e pode alcançar a sua vida. Eu fui alcançada pelo sobrenatural de Deus. A venda dos meus olhos caíram. E o que eu mais agradeço todos os dias ao acordar é: Deus, obrigada pela fé. Obrigada por abrir os meus olhos espirituais para me ajudar a crer. E hoje eu oro para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, para que você veja, e aqueles que não nasceram de novo possam nascer de novo ainda hoje. E Jesus, ele usa 4 ilustrações para falar sobre o que é nascer do alto. Dos versos 1 ao verso 7, Jesus fala desse novo nascimento, e Jesus fala para ele: olha, deixa eu te explicar melhor. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Alguns estudiosos acreditam que a água é simplesmente uma reafirmação do nascimento físico. Tem que nascer da água fisicamente e do Espírito. Mas para o judeu havia uma conotação muito maior. Porque a água simbolizava muito mais. A água simbolizava purificação. Eles estavam ouvindo sobre o batismo de João Batista. E a água significava arrependimento. A água significava mudança de vida. É isso que você está assistindo aqui hoje. O batismo significa mudança de vida. Morrer para o mundo e viver para Cristo. O novo nascimento diz respeito à vida. O batismo diz respeito à morte. Quando a gente entra nas águas e a gente afunda, nós estamos dizendo: eu morri para o mundo e eu ressuscitei para viver a vida de Cristo. Isso é o batismo. E os judeus estavam entendendo bem isso. Então, quando Jesus fala para Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito, o Senhor está falando: é necessário reconhecer quem você é. É necessário reconhecer que você é um corpo em matéria perecível. É necessário reconhecer que você é pecador. É necessário reconhecer que não importa o quanto você estudou, quantos rituais você segue, ou quão arrumado como fariseu você anda de cabeça erguida na rua, não importa, você tem que se arrepender da sua maldade. Irmãos em Cristo, amigos, familiares, nada mais pode importar para a nossa salvação do que reconhecer que nós somos pecadores. Precisamos ser salvos de quê? Salvos do nosso pecado, que começa na ignorância de achar que nós não precisamos de perdão, porque não reconhecemos o nosso pecado. Nicodemos estava confiado nas leis. E Jesus disse para ele: é preciso abrir mão disso, porque nada pode te salvar
a não ser a regeneração pelo Espírito de Deus. É da água e do Espírito. E do Espírito aqui fala da ação do Espírito Santo de Deus. No próprio Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 8, nós lemos o seguinte: Jesus está falando para os seus discípulos e ele diz assim: olha, quando ele vier, o Espírito Santo, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então não é por força nem por violência que ninguém vai convencer ninguém. É só pelo poder do Espírito Santo de Deus que nós podemos mudar. Então, se você tem vontade de conhecer, abra o seu coração, faça como Nicodemos, queira ouvir Jesus, ouça essas palavras nessa noite e saiba, é necessário se arrepender. E é necessário acreditar que só o Espírito Santo pode te convencer do arrependimento. Lá em Tito, capítulo 3, quem puder conseguir abrir junto comigo, já deixei marcado para ganhar tempo. No capítulo 3, nos versos 4 e 5 diz assim: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, verso 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo é Deus. E como eu creio que novo nascimento não é reencarnação, assim eu creio que o Espírito Santo não é uma energia, é o Deus puro que converte e transforma vidas. Tenho ouvido testemunhos dia após dia que o Espírito Santo continua trabalhando na face da terra e transformando pessoas da água para o vinho. Como em bodas de Caná da Galileia. O nosso Deus é um Deus de milagre. Aleluia. O segundo elemento que Jesus Cristo fala aqui é o vento. Os versos 8 ao 13 do capítulo que nós estamos apegados, ele começa dizendo: olha, o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo, ele é ilustrado, ele é comparado em alguns textos bíblicos, em João 33:4, né? Em próprio João 20:22, em Atos 2:2, como um vento. O Espírito Santo, ele é apresentado como que um vento que vem sobre nós. Então, em João 20:22 diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles, soprou e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Em Atos 2:2 fala que veio sobre eles, e eu quero que você também, se puder abrir, abra, se não somente ouça. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E eles foram revestidos do Espírito Santo de Deus. Eu ouso pensar que nesse momento dessa conversa tão sabedor de todo o Antigo Testamento, de toda a lei de Deus, Nicodemos certamente lembrou de um texto muito interessante. Ezequiel, capítulo 37. Diz a Bíblia que o profeta Ezequiel, no cativeiro babilônico, num lugar distante, onde o povo judeu estava ali sendo punido por estar distante de Deus e ainda assim achando que as leis podiam salvá-los. E ali o Espírito de Deus leva Ezequiel em visão para um lugar onde há um vale de ossos secos. Muitos ossos secos. E o Espírito, Deus fala a ele: profetiza e que venha dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, um vento impetuoso, e que esse Espírito entre nesses corpos. E diz a Bíblia que Ezequiel fez isso, ele profetizou, e naquela visão ele viu que aqueles corpos
começaram a ser devolvidos. A carne começou a nascer sobre os esqueletos. Os nervos começaram a nascer. As veias começaram a aparecer. E de repente havia um grande exército levantado. Aquela profecia dizia respeito ao que Deus estava prometendo ao povo de Israel. Vocês estão vendo esse cemitério? Eu vou ressuscitar vocês e vou levantar vocês de novo sobre a terra para falar do meu poder. Deus fez isso. Deus levantou aquele povo. E eu fico pensando naquela conversa, esse assunto vindo na cabeça de Nicodemos, e ele talvez pensando, é isso? O poder do Espírito é milagroso. Eu não sei explicar, mas ele ressuscita mortos. Pessoas que a gente não acredita mais, que podem mudar, porque nenhum meio social, nenhuma filosofia, nenhum órgão público, nenhum remédio, nenhum médico mudou. O Espírito Santo transforma. Aos que estão na igreja há tantos anos, por favor, se anime hoje. Se anime, porque Deus é o mesmo. Não deixe de acreditar que Ele transforma. Ontem no agrupo eu estava ouvindo o irmão Marcos. Obrigada, irmão. O senhor sabe que eu me regozijei o resto da noite. Toda vez vinha o seu testemunho de novo e eu já conhecia. Mas toda vez que ele fala sobre isso é como se fosse novo. E Deus tem usado o testemunho do irmão Marcos e da irmã Maria para trazer outras pessoas, inclusive da família dele. E tudo não começou nele. Começou em Tiago Lopes, que é o filho que era bem novinho e se converteu primeiro. Nasceu de novo. E esse homem, que era um homem que... Licença, viu? Mas o senhor conta para todo mundo mesmo, né? Pedi ele conta para você. Traía a mulher, bebia, era inconveniente quando chegava em casa bêbado, era violento, as pessoas se escondiam, a família se escondia, e a mulher orava, e o filho orava, e eles acreditavam que o Espírito Santo podia mudar essa história. E mudou, aleluia! Mudou! Depois de 20 anos, um certo dia, simplesmente ele disse, não vou beber mais. Não sei se foi 20, eu estou confundindo, ou 20, já faz 20 anos que ele não bebe mais, é isso. E que ele não atua mais assim. E ele buscou a Deus. E Deus transformou a vida dele da água para o vinho. Ele é outra pessoa. Glória a Deus. Quando nós nascemos de novo, não há esforço, porque todo o trabalho é feito pelo poder do Espírito Santo. O vento do Espírito sopra sobre a sua vida e você se transforma numa nova pessoa. Eu não sei de onde vem, eu não sei para onde vai, eu só sei que é assim. O Senhor transforma vidas. É necessário nascer do alto. É necessário o sobrenatural de Deus. Qual o problema? O que estava acontecendo? Que esse homem e tantos outros religiosos não estavam conseguindo perceber o que estava acontecendo nos seus dias com a pessoa de Cristo ali. Verso 11, Jesus fala com ele e começa a confrontar mais diretamente. Ele disse, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e era Jesus, os seus discípulos e aqueles que já acreditavam nele. E testificamos o que temos visto, os milagres, os sinais, que o Cristo já havia chegado, que o reino de Deus havia inaugurado de forma pública e evidente. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Nós não estamos vivendo diferente. Jesus está agindo na terra. Milagres estão acontecendo. Mas as pessoas não aceitam. Elas não aceitam o testemunho. Elas sempre têm uma saída, uma nova versão. Eu acho que isso aconteceu por isso e por isso. Eu acho que foi o meio. Eu acho que essa pessoa nasceu na igreja, então porque ela nasceu na igreja, ela só aprendeu isso, não sabe ser outra coisa. Deixa eu dizer para você. Eu sou muito
consciente do que eu sou em Deus. Eu cresci na igreja, mas houve um dia que o Senhor me alcançou a minha razão, e mesmo com todos os pratos de tentações, eu resisti. Não foi simplesmente por um convívio social, foi o poder do Espírito Santo que me sustentou e me sustenta até hoje. Então, jovens, crianças, vocês que nasceram da igreja, não deixem o engano entrar na sua mente dizendo: você está aí porque você cresceu aí, você não conhece outra coisa. Você está aí porque Deus te sustentou aí. Nós estamos aqui porque fomos alcançados pelo poder do Espírito Santo e então santificados e remidos e lavados. Não conseguimos ser outra coisa porque nós nascemos de novo. Então nós somos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. Mas aquelas pessoas não aceitavam porque elas estavam muito cheias de si, muito cheias dos seus próprios conceitos, muito cheias da sua própria religiosidade, cheias do que acreditam e não querem se desfazer para perceber que só há um caminho, que é voltar para o Criador, reconhecer que Ele existe e em Cristo nascer de novo. Jesus disse então: vocês não aceitam o testemunho. Eu estou falando de coisas terrenas e você não crê. Como é que você vai crer se eu falar da celestial? É como se Jesus estivesse falando: você está entendendo, Nicodemo? Você acredita que tem que nascer de novo? Como é que você é mestre na lei e você não sabe disso? Você não lembra que Jeremias pregou que vocês tinham que ter um novo coração? Trocar o coração de pedra por um coração de carne. Que as coisas devem mudar de dentro para fora. Que o que suja não é o que vem de fora para dentro, não é, e daí de dentro. Tem que abrir o coração. Jesus te trouxe hoje para você abrir seu coração. Abrir seu coração, pelo menos, para ser um sincero curioso. Porque muitos fariseus procuraram Jesus para lançar algo que viesse dar uma rasteira em Jesus. Muitos perguntavam com perguntas capciosas, querendo expor Jesus, envergonhar Jesus. Mas Nicodemos não tinha público. Pessoas que sinceramente querem resposta, não precisa de público não. Não precisa mostrar para ninguém não, é só você e Jesus. Então, certamente Nicodemos, ele era um curioso sincero. Ele queria realmente respostas daquele mestre que era diferente de todos que ele já teve na sua vida. Você está numa igreja genuinamente evangélica, doutrinariamente sadia. Você só pode ouvir coisas do alto. Porque igrejas sadias pregam coisas de cima. Do sobrenatural de Deus, que acontece na terra. Aleluia! Então, em João, capítulo 5, os versos 39 e 40, o texto diz o seguinte: Jesus falando para alguns fariseus: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Sabe? Eu não aceito glória que vem dos homens. Entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus falando para fariseus: eu vim no nome do meu Pai, e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, certamente vocês vão receber. Jesus está aqui confrontando. Verso 44 diz: como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vou acusar vocês perante o Pai. Quem acusa vocês é Moisés, quem vocês dizem que crê, em que tem firmado a vossa confiança. Porque se de fato vocês crescem em Moisés, no que ele escreveu, no que ele disse, vocês também iam crer em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Mas se vocês não creem nos seus escritos, como vocês vão crer nas minhas palavras? Deixa-me tentar clarear para vocês. Ele está falando aqui para esses homens que são peritos nas escrituras: vocês estão lendo, estão vendo
seriam os sinais? Eu sou o Cristo. Vocês estão percebendo que Deus está na terra, mas vocês não querem aceitar, porque são orgulhosos demais para perceber que Deus está na terra. Vocês preferem dar glória ao outro. Gente, eu lamento dizer que até no meio evangélico, mas no meio cristão de forma geral, palestrantes e pregadores estão usando mais textos filosóficos, argumentos humanistas, psicólogos, crentes, médicos da saúde mental estão usando mais a sua fé na teoria dos homens do que na Bíblia Sagrada. Só quem tem poder de mudar é Jesus. E a sua palavra é poderosa para transformar. Esses fariseus, esses homens estavam apegados a tanta tradição, estavam apegados a tanta palavra humana, a tanto conceito humano, interpretação da Bíblia errônea e humana para apoiar suas leis e suas regras, que eles não estavam mais querendo abrir mão do seu orgulho para receber do Cristo que estava curando, libertando e salvando na face da terra. Jesus está na terra através da igreja, curando, salvando, restaurando. E quem pode curar a doença chamada do século é somente Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ressuscitou e está entre nós. Você crê nisso? Temos que crer, porque é o poder do Espírito Santo. O diabo está querendo prender todas as vidas. É uma situação espiritual pesada, que está tentando convencer a razão de todos, e talvez você que esteja aqui esteja também com a sua razão presa ao humanismo, a toda a teoria da pós-modernidade. Olhe para Jesus e você vai ver o vento impetuoso de Deus entrar na sua vida e mudar a sua história. E trazer aquilo que somente Ele pode dar. Mas eu preciso correr nessa palavra. O terceiro elemento que Jesus usa é a serpente. Na haste, a serpente que foi colocada num tipo de pedestal no deserto. Essa história está em Números. Jesus não reconta a história, ele sabe bem que Nicodemos conhece. Eu vou só parafrasear para você que não conhece essa história. O povo de Israel foi liberto do Egito, estava caminhando pelo deserto, e quem liderava esse povo era Moisés. Muita gente ali no deserto, eles passam por um povo nômade, eles lutam com aqueles nômades, eles vencem os seus inimigos, e depois disso eles começam a murmurar, porque não tem água, não tem comida, as coisas estão difíceis, e era muito melhor estar no Egito. Aí Deus mostra a condição da fé daquelas pessoas. O próprio Deus envia serpentes no deserto, venenosas, que começam a picar aquelas pessoas, e muitos deles começam a morrer. E eles chegam para Moisés e dizem assim: Moisés, eles chegam para Moisés e eles dizem: Moisés, Deus mandou essas serpentes para nos mostrar que nós não devemos murmurar, porque Ele é Deus que está conosco. Clama a Ele para que isso acabe. Moisés clama. Deus fala para ele: tá bom, faz uma serpente de bronze, coloca numa haste alta. Todo aquele que olhar para essa serpente pela fé vai ser curado. E assim aconteceu no deserto. Todos que se humilhavam, tiravam orgulho do coração e olhavam para a serpente, era curado do veneno. Nós vivemos o veneno do pecado. E quando Jesus fala para Nicodemos que ele vai ser tal qual a serpente, aquele que vai ser levantado para que pela fé as pessoas olhem
alimentados do veneno. Aquilo foi uma simbologia do que aconteceria com Cristo. De que Jesus iria ser crucificado. Eu não estou lendo de novo porque eu li com vocês, mas você pode voltar seus olhos quantas vezes você quiser para o texto que nós lemos, para você perceber isso. Verso 14, verso 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. É pela fé, não é pelas obras. É pela fé, não é pelas obras. Não existe meio termo, não existe purgatório, não existe reza pelas almas, não tem vela que tire você do caminho do inferno se você não acreditar em Jesus de Nazaré, que foi levantado na cruz do Calvário para salvar a sua vida e tirar o veneno do pecado da sua alma. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus de Nazaré. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. O mundo sofre com o veneno do pecado. O salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu para que pela fé nele vivamos. É preciso olhar para Jesus. Amém. Em 6 de janeiro de 1850, século XIX, estava havendo uma grande tempestade em uma certa cidade na Inglaterra. E um jovem, na faixa dos seus 15 anos, estava muito angustiado, muito triste, sentindo um vazio muito grande na sua alma. Filho de pastor, neto de pastor, cresceu na igreja, mas aquele dia havia uma agonia na sua alma. E em meio àquela tempestade de neve, ele disse: eu vou para a minha igreja, que eu vou sempre, eu preciso ouvir Deus. E ele sai tentando ir para a sua igreja, mas ele não consegue chegar. Ele chega num vilarejo e ele encontra uma pequena igreja metodista, onde apenas pouquíssimos irmãos conseguiram se concentrar, visto que naquele dia nem o pastor da igreja conseguiu chegar na igreja para pregar. Mas os irmãos estavam lá. Um irmão leigo disse: eu vou pregar. E esse jovem chega e senta ali. Esse irmão pede para que abra a Bíblia, Isaías 45, 22, que diz: olhai para mim e sede salvos todos vós, passeantes ou que passam pela terra. Olhai para mim e sede salvos. Como aquele homem não sabia muito pregar, falar, ele repetia muitas vezes a mesma coisa: olhe para Deus, olhe para Jesus. Ele dizia muitas vezes: não precisa de faculdade, é só olhar para Ele. Até uma criança sabe olhar para Jesus. Não precisa de nada mais, olhe para Jesus. E ele olhou para aquele jovem diferente na igreja e disse: jovem, olhe para Jesus, a sua tristeza vai sair do seu coração. Olhe para Jesus. E Spurgeon olhou para Jesus naquele dia. Charles Spurgeon virou um dos maiores pregadores avivalistas do século XIX. Saiu pregando de grupo em grupo, de casa em casa, e as igrejas imponentes, cheias de teologia, cheias da pregação do iluminismo, cheias de coisas do mundo, não aceitavam a pregação de Charles. E ele disse: eu vou pregar na praça, eu vou pregar nos lugares pequenos, onde eu fui alcançado, Deus vai alcançar. E Deus usou esse homem poderosamente. Vocês que nasceram na igreja, vocês que estão talvez sentindo alguma angústia, mas querem ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo que falou com Charles Spurgeon naquela pequena igreja, naquele dia, está aqui hoje. E a voz do Senhor para você hoje é: olhe para Jesus. Até uma criança pode olhar para Jesus. Se você for como uma criança, você vai entrar no reino dos céus. Olhe para Jesus. O quarto e último elemento são a luz e as trevas. Vocês vão de concordar comigo que quanto mais luz, mais a gente vê as coisas. Mais a gente percebe onde está sujo. Mais a gente percebe o que precisa ser consertado ou o que está muito bom, o que está excelente. E Jesus usa essa ilustração para falar com aquele homem. Ele diz no verso 19: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, eu sou a luz. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
O problema de não aceitar, de não receber Jesus, de não olhar para Jesus, não são problemas intelectuais, são problemas morais, espirituais. As pessoas não estão bem e não querem reconhecer isso. E quanto mais perto de Jesus, mais vai ver que não está bem. Para perceber que só Ele pode mudar. E a Bíblia diz, Jesus falou para Nicodemos, os homens preferem amar as trevas, porque as suas obras são más. Então, muitas vezes quando a gente diz não para Jesus, é porque a gente não quer dizer não para as coisas que Jesus não gosta. Porque você sabe que Jesus quer te santificar. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Você ainda não conhece a luz. Porque a luz aquece. A luz transforma. A luz da vida. E ela acende a janela da alma. E a gente não sente saudade das trevas. Quando estamos perto da luz, a gente só quer ficar na luz. E Jesus disse, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, odeia a luz. Não se chega para a luz, a fim de não serem descobertas as suas obras. Mas quem pratica a verdade quer chegar perto da luz. Quer mais de Jesus. Cada vez mais luz de Jesus. Então, irmãos, amigos, todos vocês, ouvintes que estão aqui hoje, não importa qual o renome que você tem, a posição que você tem, o conhecimento que você tem, a mensagem é a mesma de Nicodemos. É necessário nascer de novo. E o tempo é agora. Eu quero encerrar falando sobre Nicodemos, sobre o futuro dele. Nesse dia, Nicodemos estava no particular com Jesus, ouvindo Jesus, e certamente o seu coração ficou derretido por aquele mestre que falava diferente de todos os outros. E ficou tão comovido, ficou tão apegado, ficou tão apaixonado a Jesus, que no dia da crucificação, quando levantaram Jesus na cruz do madeiro, quem estava na multidão? Nicodemos. E eu penso que naquela hora, ele lembrou de Jesus falando, olha, como a serpente foi levantada, é necessário que o Filho do Homem também seja levantado, mas quem olhar para mim vai ser salvo e vai ter a vida eterna. Nicodemos estava lá. E diz a Bíblia que, capítulo 19, verso 38, diz assim, no sepultamento de Jesus, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, de repente se revelou, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus daquela cruz. Verso 39 diz, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, e levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. E os dois tomaram o corpo de Jesus, envolveram em lençóis com seus aromas, como é de uso entre os judeus na preparação do sepulcro. E no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim neste sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido posto. E ali eles se puseram, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, eles dois, José de Arimateia e Nicodemos, depositaram o corpo de Jesus. Homens que viviam talvez no oculto da sua religião, na ocasião do sepultamento, com soldados que estavam guardando o corpo de Jesus, romanos, com curiosos e aqueles que gritaram, mata Jesus, crucificam, solta Barrabás. Estavam aqui esses dois homens, agora como dois servos. E eles com as próprias mãos tiraram o corpo de Jesus daquele madeiro. Pegaram o peso. Colocaram Jesus em algum lugar onde eles pudessem levar. E
pudessem cuidar dele e sepultá-lo. Isso me diz que Nicodemos mudou. Algo muito grande aconteceu na vida dele. Pode acontecer na sua. Jesus amou Nicodemos. Ouviu cada palavra, respondeu cada palavra. Jesus te ama. Conhece você. Ouve você e responde você. Eu peço que você feche os olhos exatamente onde você está, como você está. E mais uma vez, pela fé, eu vou clamar ao Espírito Santo que regenera, que convence do pecado, do juízo e da justiça. Que Ele abra os seus olhos espirituais e que você tenha fé em Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu na cruz, homem perfeito. Deus encarnou-se e fez um de nós, foi igual a mim e a você, morreu e ressuscitou. No terceiro dia ele levantou e ninguém segurou ele naquele túmulo. Porque ele quer ressuscitar você, ele quer me ressuscitar. E nos dá um corpo transformado, glorificado, para viver com Ele eternamente, na alegria da salvação. Jesus está hoje entronizado, mas Ele não fica preso no trono, Ele está aqui agora mesmo. E pelo seu Espírito, Ele pode tocar os corações, o vento do Senhor pode tocar a sua vida. Espírito Santo de Deus, é a tua palavra. O Senhor ama essas pessoas. O Senhor tem falado com essas pessoas. Em outros espaços, talvez, através dos seus familiares, através do testemunho de pessoas que te amam de verdade, porque elas existem. E eu peço ao Senhor, abra os olhos dessas pessoas espirituais e gera fé nos seus corações. A fé que apenas o Senhor pode dar. Somente o Senhor. No silêncio do coração dessas pessoas que ainda não te reconheceram como Redentor, como Salvador, somente o Senhor pode falar hoje. Eu clamo que o Senhor tenha falado, que o Senhor fale. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que todos permaneçam com seus olhos fechados. E eu vou perguntar se há alguém aqui que hoje, publicamente, como Nicodemos fez no ato do sepultamento, ele se apresentou publicamente, ele mostrou que ele estava interessado em Jesus. Se há alguém aqui nessa noite que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e dizer, eu acredito que Ele pode me salvar. Onde você estiver, levante uma das suas mãos e apenas eu vou abrir meus olhos para que eu possa reconhecer você, conhecer você. Há alguém aqui que quer Jesus, não da forma como você sempre diz, talvez, eu já tenho Jesus. Eu tenho certeza que você está entendendo. Então, se há alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão onde você estiver e deixe ver você. Há alguém? Se há alguma força que está tentando te impedir, das duas uma. É a sua carne, o seu ego. É difícil dizer não para Ele. A vergonha, talvez, de assumir que quer Jesus, que quer transformação de vida. E outra, o inimigo das nossas almas, Satanás, não quer que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é uma guerra espiritual agora mesmo, uma luta por sua vida. Porque isso diz respeito ao seu futuro, é a vida eterna.
quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aleluia. Mantenha seus olhos fechados. Tem outra pessoa ali. Glória a Deus. Não sei, uma criança, um adolescente, não sei. Mas tem mais gente. Aleluia. Jesus está vendo a sua. Jesus está vendo a sua vida. Jesus está vendo e sabe da sua sinceridade. Jesus sabe. Mantenham-se de olhos fechados. Eu vou pedir apenas que os pastores abram seus olhos. Levantem-se no seu lugar e vá até a pessoa que levantou a mão. Vá até perto dessa pessoa. Por favor. Na minha esquerda tem 2 pessoas de mãos levantadas. Na minha direita tem 2 pessoas de mãos levantadas. Se há algum diácono também, eu peço que todos continuem intercedendo. Há uma guerra espiritual. Agora mesmo há uma guerra no reino espiritual. Porque o inferno não quer que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Satanás não quer que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas o Senhor está aqui falando com você. E eu creio que essas pessoas que levantaram a mão foi Jesus. Tem alguém ali mais atrás. Eu peço agora que os diáconos também abram seus olhos. E por favor, vá até essa pessoa. Essa pessoa está rompendo com o reino das trevas e está dizendo: eu quero a luz sobre a minha vida. Está rompendo com o reino das trevas e quero a luz sobre a minha vida. Eu quero Deus me transformando, não nenhum sistema. Eu creio no poder do Espírito Santo que sopra neste lugar. O vento do Espírito Santo que sopra neste lugar. E eu sei que aqui nós temos filhos de Deus. Ore. Continue orando. Eu estou continuando a esperar, porque eu creio que o Espírito Santo ainda está tocando em mais algumas vidas. E eu quero celebrar a festa no céu. Porque a palavra de Deus muda vidas. Não desconfie. Não desconfie. Jesus muda vidas hoje. Se há mais alguém, levante a sua mão. Algumas pessoas preparadas podem ver você e ir até você nesse momento. Se há mais alguém, vou perguntar agora, realmente, pela última vez, nós precisamos encerrar esse culto. Levante a sua mão alto, para que a gente possa identificar você. Amém. Eu quero pedir que os pastores, os diáconos, tem uma criança também levantando a mão ali. Eu quero que vocês, enquanto eu canto suavemente esse refrão, o Gideão tocando, que você, ao som dessa música, traga essa pessoa para cá, e daqui elas vão ser acompanhadas. E você vai ser usado por Deus para levantar essa pessoa que estava com o peso e não conseguia, mas você está do lado dela e ela vai conseguir, porque você está com ela. Então pegue na mão dessa pessoa e venha. Como eu, o pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão perdedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Se levante como um exército ressuscitado pelo sopro do Espírito Santo que você é. Você não é mais um vale de ossos secos. Você tem o poder de Deus na sua vida, igreja, corpo de Cristo. Você é movido pelo vento do Espírito. Não esqueça. Levante a sua mão. E eu peço a vocês
que repitam comigo, vocês que vieram, vocês que levantaram as suas mãos, vocês que reconheceram a luz de Jesus em meio às trevas do mundo que todos nós vivemos. A luz de Jesus brilha sobre a vida de vocês e vai entrar na janela da alma de vocês e clarear toda e qualquer escuridão que havia na mente, que havia na alma, que havia no espírito. A luz do Senhor vai abrir as janelas da sua alma e vai fazer brilhar. E tudo que era escuro, triste, vai ter brilho e luz que vem do céu para a sua vida. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu acredito que o Senhor veio em carne e em Cristo o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados. E agora, pela fé, eu olho para Jesus e eu recebo da luz de Jesus sobre o sepulcro que era a minha vida, porque agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Glória a Deus! Seja bem-vinda comigo, Senhor! Aleluia! Eu peço que vocês acompanhem Letícia, que é a secretária da igreja, e ela vai conversar com vocês. Talvez se algum pastor ainda quiser continuar acompanhando. Olha, eu me converti, eu tinha 5 anos de idade, viu, gente? 5 anos de idade. E o pastor Pedro, na primeira igreja batista do Itaim Paulista, um careca. Glória a Deus, amém. Coincidência, né? Pregava sobre Jesus, uma paixão tão grande que eu me apaixonei por Jesus para nunca mais largar dele. E eu creio que o Senhor atua assim, amém? Quero passar a palavra para o pastor Osmond.